Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de AutoCAD, na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas ferramentas de edição que eu não falei na aula anterior e vamos falar sobre alguns comandos de averiguação. Então, antes de começar a aula, eu gostaria que você fosse na descrição do vídeo, você verificasse as apostilhas que eu deixei para você em um link do Google Drive e também você visitasse aqui o link do curso do básico ao avançado aqui de AutoCAD com certificado para implementar seu currículo e completar suas horas na universidade. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quando nós falamos aqui de ferramentas de edição, além das mais importantes que eu apresentei na aula passada, como por exemplo a Offset, nós temos uma que sem dúvidas ela é indispensável, que é a ferramenta Trim. Você vai apertar TR, Enter duas vezes. Não esqueçam disso, é TR, aperta Enter uma vez e aperta Enter duas vezes para ativar o comando Trim. Então você vem aqui na figura e você consegue apagar linhas específicas. Como por exemplo, se você quisesse deletar essa linha aqui por inteiro, por exemplo, essa linha aqui você só consegue selecionar ela por inteiro. Então, para apagar somente esse trecho aqui daqui para cá, você aperta TR, Enter, Enter e você consegue apagar somente esse trecho aqui utilizando o comando Trim. Já, por exemplo, em vez de fazer uma linha, você quer apenas estender essa linha daqui para cá. Se você quiser apenas estender essa linha daqui para cá, você vai apertar no comando EX, Enter, Enter. Você aperta aqui em cima da linha que você quer estender e ela acaba sendo estendida daqui para cá. O comando Extend é um comando bastante importante, então aprendam ele e utilizem da forma mais simples e rápida possível. O outro comando que eu vou apresentar para vocês é um comando que ele é simplesmente fantástico, é o comando Fillet. Eu vou fazer aqui primeiro duas linhas para eu exemplificar. Duas linhas aqui. Mas só que essas linhas aqui, elas não estão se cruzando. Eu quero juntar elas perpendicularmente, ou seja, eu quero que elas se cruzem exatamente aqui. Para não precisar ficar estendendo aqui essa linha para cá e depois estender a outra para cá e depois apagar as rebarbas, eu vou usar o comando Fillet. Eu uso o comando Fillet, eu verifico aqui que o raio dele está em 0 graus, senão não vai dar certo. Seleciono aqui uma linha, seleciono aqui a outra linha e ele fecha aqui formando o quadrado. Eu vou apertar aqui Ctrl Z para voltar à estaca inicial e vou utilizar de novo o comando Fillet, mas só que dessa vez eu vou colocar um raio aqui, percebam que eu cliquei aqui em raio e vou colocar um raio aqui de 1 metro. Então Enter. E quando eu apertar aqui e apertar aqui, ele vai fazer uma espécie de arco aqui de 1 metro. Ou seja, ele vai reduzir tanto essa parte aqui como essa parte aqui em 1 metro. Esse comando Fillet aqui ele é bastante importante, então vocês aprendam ele. Só que quando vocês utilizarem dessa forma e forem utilizar ele novamente, você vai ter que vir aqui em raio de novo e vai apertar em 0. Para quando você for selecionar a figura, ela fazer os cantos aqui com 90 graus novamente. O outro comando bastante importante é o comando de dividir, ou seja, o comando Div. Você tem uma figura e você quer dividir ela em partes iguais. Então você vem aqui, você seleciona aqui a figura e você vai dividir ela exatamente em 5 partes. Então você aperta 5 aqui, aperta Enter e com isso você tem pontos específicos aqui na sua figura. Ela não foi exatamente dividida, mas se você vir aqui e você fizer uma linha aqui em cada ponto, você pode ver que ele foi dividido aqui em 5 partes diferentes, de acordo com o nosso comando Div. O comando Div ele é um comando bastante importante, então aprendam e apliquem de acordo com a sua necessidade. Chegamos ao fim das nossas ferramentas aqui de edição, e agora nós vamos aprender sobre as ferramentas de averiguação. Por exemplo, eu tenho aqui essa linha, eu quero saber o tamanho dela, então eu vou vir aqui em Utilities, vou vir aqui em Measure e vou pegar aqui essa ferramenta aqui conhecida como distância. Você aperta aqui nela, você seleciona aqui a figura, o início e o final, e ela dá o tamanho exato aqui dela, ou seja, 6,08 metros. Você aperta Enter e o comando aqui ele volta ao início. Se você apertar ESC, você cancela ele. Ele tem outras formas aqui de calcular, por exemplo, ela tem aqui a distância, ela tem aqui o raio. Se você quiser saber o raio aqui desse círculo, você seleciona ali raio e você clica aqui no seu círculo, que ele vai dar exatamente aqui a medida aqui do seu círculo.
você pode vir aqui novamente em mensure e você pode vir aqui em ângulo. Eu quero descobrir qual o ângulo aqui dessa figura, entre aqui e aqui. Eu sei que é 90 graus, mas aqui é apenas um exemplo. Eu vou clicar aqui e ele dá aqui o ângulo de 90 graus. Caso seja uma figura que você não sabe o ângulo, você pode descobrir dessa forma. Se você vir aqui em mensure e você quiser descobrir a área da figura, você vem aqui em área, você vem aqui, seleciona aqui os cantos da figura. E quando você fechar a figura dessa forma, você tem no final aqui a sua área. Veja que aqui eu apertei, mas só que ele não deu a área, então você tem que apertar Enter no final da figura. Apertou Enter e ele dá a área final aqui da figura, ou seja, 91,98 metros quadrados. E a outra ferramenta é a ferramenta Volume. Essa ferramenta aqui ela é utilizada somente em figuras 3D. Então, como aqui a gente está trabalhando no AutoCAD 2D, então ela não é utilizada. Chegamos ao final da nossa aula e caso esse curso esteja te ajudando, peço por favor que curta, comente e indique para os amigos.